Matrix, jogos vorazes, o processo de Kafka e a dinâmica da cobrança dos tributos. Como é que isso se conecta? Ficou curioso? Ficou curiosa? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso no Tributo à Arte de hoje. O que será que Matrix, jogos vorazes e o processo de Kafka tem a ver com esse processo de arrecadação? Você já deve ter ouvido falar por aí que o fisco arrecada e tenta cobrar dos contribuintes os tributos desses pobres contribuintes, que somos nós. Nós não gostamos de pagar tributo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E na nossa perspectiva, o fisco está nos violando. Lógico que o fisco pode fazer isso, ele tem o poder-dever de cobrar tributos. E nós já vimos em um vídeo passado que, na verdade, o tributo ele serve para a manutenção do Estado. Só falar que a atuação do fisco é ruim, que o fisco é do mal, ele vai nos provocar alguns prejuízos, talvez não seja a história ou a versão que deva prevalecer. É uma das versões. E hoje eu trago para vocês algumas reflexões sobre esse processo de arrecadação. Ao mesmo tempo em que a gente deve saber que o fisco, que o Estado pode e deve cobrar tributos para sua manutenção, a gente também deve refletir criticamente se esse processo de arrecadação, justamente no processo tributário, está sendo feito de acordo com o sistema constitucional tributário. Sim, porque nós temos uma Constituição que prevê todos os princípios, todas as diretrizes que vão orientar a atividade do fisco. Precisamos saber se essa atuação realmente privilegia esses direitos. Se realmente o fisco está de acordo, por exemplo, com o devido processo legal. Se o fisco está de acordo, por exemplo, com a ampla defesa ou com a proteção do pequeno e médio empresário. Lá na Constituição, inclusive, existe a previsão de um tratamento diferenciado para micro e pequena empresa. Será que o fisco vem atuando assim? E é isso que a gente vai falar um pouquinho. Por que a gente fala de Matrix? O que é Matrix? Para você que assistiu o filme, tem também um livro sobre Matrix, sobre toda a filosofia que envolve Matrix, tá aqui. Esse filme, Matrix, ele trata de uma realidade paralela. É como se nós estivéssemos na Matrix. A Matrix é tudo isso aqui que nos permeia. Nós estamos acobertados por capas, por status, por vários elementos que vão compor a Matrix. Mas a Matrix, ela não existe. Ela existe apenas num plano paralelo. Na realidade, e é o que se mostra lá em Zion, somos todos iguais, estamos todos no mesmo plano, e aí a gente precisa tomar uma das pílulas, para quem vai lembrar lá de Matrix, a pílula vermelha ou azul, a gente toma uma das pílulas para entender essa realidade. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Na realidade, estamos todos no mesmo patamar, mas a Matrix é que nos deixa desiguais. E a Matrix do direito tributário cria também esses status no plano constitucional tributário, no plano das instituições de direito tributário. O sistema tributário prevê um fisco que tem autoridade e que cria instituições para nos diferenciar, para cobrar, inclusive, muitas vezes de forma equivocada e automatizada de contribuintes que podem menos. Carol, você está dizendo então que, por exemplo, o contribuinte que pode menos, ele pode sonegar imposto? Não, não é isso, ele deve pagar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o processo tributário atual, muitas vezes ele não é condizente com os ditames da nossa Constituição. A nossa Constituição de 88, ela prevê a ampla defesa, o devido processo legal e muitas vezes os contribuintes, microempresários, muitas vezes que não estão conectados com a cidadania fiscal, com a educação fiscal, são surpreendidos por muitas das medidas criadas pelo fisco, pela administração tributária. Então, nesse processo de arrecadação, nós verificamos a matrix do direito tributário e é aí que se conecta
instituições criadas para nos diferenciar dentro do processo. E nisso eu falo porque muitas vezes o fisco atribui a responsabilidade de pagar o tributo para sócios, por exemplo, das empresas, das pessoas jurídicas, de forma automática, sem verificar os requisitos para tanto. Então eles respondem pessoalmente por dívidas que não são deles. E isso é o que eu questiono já há algum tempo, porque não deve ser assim. A Constituição de 88 prevê que alguém só pode ser privado da sua propriedade se for prévio o devido processo legal. E não é o que acontece, geralmente. Muitas vezes a execução fiscal é ajuizada, penhora-se um bem de um sócio que muitas vezes teve o seu prolabore adquirido a partir da exploração daquela atividade empresarial, mas ele não faz mais parte daquela empresa, tirou o seu prolabore, e quando a empresa deixa de pagar o tributo, o fisco atribui diretamente e o Poder Judiciário redireciona esse processo para o contribuinte, para esse sócio, na verdade. Então, para mim, essa responsabilidade automática, esse redirecionamento automático, está muito conectado com a Matrix, com a criação de institutos em uma realidade paralela. Além disso, a gente vai conectar esse processo de arrecadação com os jogos vorazes. E o que tem a ver? Olha só o raciocínio. Eu tenho micro e pequenas empresas que deveriam ter um tratamento diferenciado, segundo a nossa Constituição, inclusive tratamento tributário diferenciado. Temos o Simples, que deve trazer algumas regras diferentes para beneficiar essas empresas, mas não é porque elas devam ser privilegiadas de forma desarrazoada, mas é porque dessa forma tenta-se equilibrar, tenta-se fazer com que elas possam sobreviver num ambiente de grandes empresas. Só que, na verdade, o próprio Simples e o próprio raciocínio empreendido pelo fisco, como eu falei agora há pouco, o raciocínio de cobrar automaticamente essas responsabilizações tributárias, de cobrar o tributo desses sócios, muitas vezes atribuir às micro e pequenas empresas grande quantidade de obrigações tributárias, acaba onerando muito mais esses micro e pequenos empresários. É por isso que se fala que no Brasil é tão difícil empreender. Não é para o grande empresário, porque muitas vezes é até difícil buscar os grandes devedores de tributo pelo fisco. Muitas vezes você vai ver lá no âmbito da Procuradoria da Fazenda uma grande quantidade de processos tributários contra pequenos e conseguindo penhorar muitas vezes esses bens, mas quanto aos grandes devedores, a gente não encontra esses bens. Então, ao que parece, esses micro e pequenos empresários vivem um verdadeiro jogos vorazes. Eles se colocam ali no lugar de Katniss. Estão lembrados de Katniss? Katniss, lá nos Jogos Vorazes, ela é chamada até de tributo, mas ela representa esse empreendedor, essa empreendedora que se coloca no mundo de muitas adversidades, enquanto que os grandes empresários, o próprio fisco, fica ali observando todas aquelas adversidades. Então, quando ela enfrenta ali o enxame de abelhas, subiu numa árvore, enfrentou várias dificuldades, o fisco vai lá e joga um leopardo, podem lembrar. Então, por isso a conexão com os Jogos Vorazes. E por fim, a gente deve conectar também com o processo de Kafka. Franz Kafka, que escreveu o livro O Processo, dentre outros, como Metamorfose, O Castelo, que também podem ser conectados com o direito. No processo, o autor trata de um personagem chamado Joseph K. Joseph K. é uma pessoa que não tem noção, ele vai sendo culpabilizado por algo que ele não sabe o que é que ele fez, ele não tem noção do que é que ele fez, o que é que está acontecendo no processo, ele não consegue se defender, ele não consegue saber ao certo como se defender ou o que é que ele fez para que ele pudesse ser culpabilizado. E isso reflete muito dessa relação do fisco com o contribuinte. Muitas vezes no processo tributário, naquele exemplo que eu dei ao início, o sócio de micro e pequenas empresas muitas vezes é responsabilizado, tem multa, tem juros, tem muita coisa. Muitas vezes ele não sabe nem exatamente qual é o percentual de tributo
que ele deve, como é que se chegou àquele cálculo. O processo de Kafka reflete o processo tributário. Não sou só eu que falo isso, tem um livro excelente de Eurico de Santi, organizado por ele, que ele fala na cidadania fiscal em Kafka. E é com isso que eu quero deixar aqui a reflexão para vocês. Por mais que a gente deva atribuir aos contribuintes o dever de pagar tributos, por mais que a gente deva saber que é nosso dever cumprir com a nossa obrigação tributária, todos nós devemos pagar os nossos impostos em dia, a gente também deve entender e analisar criticamente que a atuação do fisco muitas vezes prejudica o contribuinte que pode menos, que ganha menos, que tem menos informação, que não tem como se utilizar de subterfúgios jurídicos para ganhar a ação contra o fisco muitas vezes, e essa é uma crítica que eu faço já há algum tempo. Por mais que a gente saiba que tem que haver essa cobrança de toda a população, de acordo com a renda, tem que tributar mais a renda e patrimônio, mas, ao mesmo tempo, também devemos analisar essa atitude, essa conduta, não só do fisco, mas também do Poder Judiciário, que acaba sendo uma longa manus, ou seja, mais uma instância de cobrança de tributo, e não uma garantidora de direitos. Então, a reflexão de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, e se você tem também alguma reflexão parecida, coloca aqui nos comentários o que é que você achou, o que é que você acha dessa atuação do fisco, pra gente conversar e debater. Se você gostou, se você se interessou, fica ligado, fica ligada, que no próximo Tributo à Arte nós vamos falar um pouquinho mais dessa conexão do direito tributário com a arte.